com minha pastora, né? Minha pastora, ela vai completar 70 anos, dia 14 agora. E eu falei, Senhor, de onde vem tanta disposição? Ela chegou segunda-feira de Portugal e ela está numa maratona intensa e eu estou ali junto e ela firma lá, filho, não, e quarta-feira vamos para Juqueí, ela ministrou em Juqueí, e enfim, e vamos para lá, vamos para cá, visita um e vai e volta, né? Hoje de manhã acordamos acho que 8 horas, fomos lá para VB, lá na igreja do nosso supervisor, pastor Marcos Noé, e ela ministrou uma palavra poderosa lá, eu já estava cansado, eu falei, nossa, como é que ela vai ministrar a noite de São Caetano? Eu falei, eu não sei, mas eu queria chamar aqui a minha pastora, Sueli Machado, ora pois, de Portugal. Aleluia. Queridos, essa é a pastora que eu sempre falo, né? E se hoje, né, eu estou aqui, é porque acho que eu vou chorar. É porque lá atrás, né, quando eu era um improvável, né, ela me olhou com os olhos do Senhor. Quando eu estava ali jogado na igreja, né, só ouvindo e tentando ser alguém frustrado com a vida, mas ela me olhou com os olhos do Senhor. E todas as vezes que eu olho para a pastora Sueli, eu vejo a expressão do amor de Deus sobre a minha vida. E é impressionante porque ela me chamou ali para uma simples conversa, né? E foi uma conversa que eu saí pensando, porque eu achava que eu era apaixonado por Jesus, eu achava que a minha vida estava indo a bom termo, mas ela fez uma pergunta muito simples, né, pastora? No meio da conversa, a gente estava falando, sei lá, de abobrinha não, que eu não gosto. Ela fez uma pergunta para mim muito simples, ela falou assim, você é apaixonado por Jesus? Eu parei para pensar. Se ela perguntasse se eu era apaixonado por churrasco, eu falei, adoro. Amo. Mas ela fez uma pergunta, você é apaixonado? Eu parei para pensar, eu falei, acho que não. E aí, ela me chamou para uma segunda conversa. E aí eu fui lá para conversar, né? E chegando lá, ela falou, filho, hoje nós não vamos conversar, hoje nós vamos ler a palavra. Eu falei, mas não tenho nem Bíblia. Ela rapidamente já sacou da gaveta. Está aqui. Estava separada ali, né, pastor? E aí nós começamos a ler ali o Novo Testamento, não sabia nem abrir Mateus, ela me ensinou a abrir o Novo Testamento. Começamos a ler ali a genealogia de Jesus. E eu fiquei apaixonado pela palavra. Aleluia. Então, se hoje eu estou aqui é porque essa mulher guerreira, desbravadora, né, plantou a semente divina no meu coração. Eu acho que eu era um convencido, mas o dia que eu falo que todo mundo que passa pela pastora Sueli nunca mais será o mesmo, né? Jesus, certa vez, chegou para os seus discípulos e falou, não te chamo mais de servos, mas sim de amigos. Sabe, eu não chamo mais de pastor, mas chamo de minha mãe. Ela é minha mãe. Amém, e para quem não conhece a história dela, boa parte de muitas igrejas videiras, ela foi a pioneira, a desbravadora, a própria igreja do Capão Redondo, né, que hoje é a igreja do nosso pastor, supervisor, Marcos Noé, né, foi ela que começou. Né? A igreja de Juqueí, foi ela que começou. A igreja de Almada, lá em Portugal, foi ela que começou. Mas você acha que ela começou como equipe? A equipe dela é o Senhor. E é impressionante, queridos, né? Como Deus tem levantado, né? Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes ministérios, grandes
igrejas, né, através do coração apaixonado dela. Então eu vejo que, quando eu olho para ela, eu vejo Cristo nela. E a igreja de Lisboa, eu estou esquecendo, é tanta igreja. A igreja de Lisboa também, hoje lá em Lisboa, né, está o pastor Felipe. Eles têm mais de 200 membros naquela igreja. E uma igreja com mais de 200 membros na Europa é uma excelente, uma glória de Deus. É um avivamento. Então, tantos lugares, né? Ela está em Portimão hoje, e eu estava falando para ela, pastora, volta para São Paulo, especificamente para São Caetano. Não, quando a gente pede, tem que pedir específico, irmãos. Eu peço específico, estado de São Paulo, né? São Caetano do Sul. E ela falou, não, filho, eu ainda estou querendo já ir de Portimão. Há um tempo atrás, falou, você não quer vir para cá não, que eu estou querendo para outro lugar? Eu falei, não, pastora, estou querendo que você volte. Então, esses dias aqui, né, eu estou numa maratona aqui com a pastora, e por onde ela tem passado, né, tem recebido muita honra pela gratidão, né? Hoje mesmo nós tínhamos organizado lá, juntamente com o pastor Marcos Noé, e honramos a pastora, enfim, foi uma bênção. Veja o vídeo depois, lá na igreja do nosso supervisor. Amém, queridos? Eu estou aqui, eu tenho tanta coisa para falar dela que não estou nem querendo dar um microfone para ela, mas eu quero ser abençoado e quero que a nossa igreja seja abençoada através da palavra da nossa pastora. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, tenha liberdade. Aleluia. Deixa eu orar aqui. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela pastora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor libere uma palavra, Senhor, através, Senhor, da tua filha, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa inspirá-la, Senhor, nessa noite, para que ela possa falar com cada um de nós, que palavras naturais possam mesmo tocar os nossos corações e trazer realidades da tua palavra, que nós sejamos transformados nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja liberada através da palavra, Senhor, da pastora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Às vezes, os discípulos falam algumas coisas, né? A meu respeito, que eu falo, cadê? Onde está essa pessoa? Eu quero conhecer. Porque eu mesmo falo, uau, o que é isso, Senhor Jesus? O que eles falam? E eu estava ali, né, clamando ao Senhor, dá-me graça. E no meu espírito eu ainda não tinha visto vocês, porque quando eu me aproximei daquela cadeira e virei para cá, devia ter, sei lá, acho que 6 pessoas. Eu não vi os outros. Mas eu senti que seria um auditório diferente daquele que eu ministrei de manhã. E eu fiquei ali pensando assim, Deus é tão tremendo, né? Porque a igreja é um corpo só, amém? Então, nós somos um só. Mas, nós, às vezes, somos tão diferentes em cada congregação. Cada povo louva de uma forma diferente. Cada um tem um, sei lá, um mover diferente. E eu senti que Deus vai fazer nas nossas vidas nessa noite, através da palavra dEle. Amém? Então, abre o teu coração e deixa o Senhor falar no teu coração. Amém? Eu ainda estou meio assim, tremendo. Ah, Jesus! Oh, glória! Que o Senhor possa falar. Eu quero falar algo. O pastor estava dizendo, enquanto fazia as ofertas, às vezes me vêm umas palavras, né? Hoje de manhã, do mesmo jeito, né? Mas muitas vezes o inimigo nos engana de uma forma, falando para nós, não, você não dá porque você não tem. Não é verdade? Ele fala isso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você não tem porque você não dá.
Guarda isso no seu coração. Não é que você não dá porque você não tem. Você não tem porque você não dá. Porque a palavra de Deus não mente. Quando ele leu aquele versículo, né? Quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. E quem semeia muito, aquele versículo, ele diz que vai colher uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Ou nós, como filhos, cremos que na palavra de Deus, na verdade da palavra, ou vamos ficar a mendigar o resto da vida como crentes medíocres. E não é isso que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que nós somos filhos e filhos amados. Quantos filhos amados nós temos aqui? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero compartilhar com você sobre a porta da graça. Não é? A Bíblia diz que, como o pastor Sérgio já orou, eu às vezes oro antes de ministrar a palavra, mas já foi orado, amém? Então a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é que quer ser sábio aqui? É tão bom, não é? É tão bom. Meu irmão, eu estava olhando para você, na maioria das vezes, o pessoal que fica na mídia, na mesa de som, etc., às vezes não louvam e não adoram, porque estão ocupados trabalhando. Não é verdade? Está trabalhando, é um trabalho. Mas você ministrou, Senhor. E eu fiquei emocionada ali. Eu falei, meu Deus, ele realmente está apaixonado por Jesus. Que ele ministrou e trabalhou. Amém? Bom, vamos voltar para cá. Toda gente quer ser sábio, eu quero ter sabedoria do Senhor, quero ministrar com graça, com sabedoria e quero conversar com você e receber sabedoria e também ministrar sabedoria. E essa palavra aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso é afirmado repetidamente em todo o livro de Provérbios. Se você pegar Provérbios, quantos já leram Provérbios aqui inteiro? Se você não leu, eu quero te dizer que Provérbios é uma faculdade de doutorado. Pega Provérbios, ali você aprende a criar filhos, a ter um casamento segundo o padrão da palavra de Deus. Ali você aprende a se relacionar com Deus em intimidade, mas a relacionar com seu irmão. Ali você aprende de tudo, a ser um excelente profissional. Quer aprender? Pega Provérbios. Junta com mais 2 ou 3 e fala, vamos estudar Provérbios. Amém? Faça isso. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando você conhece o santo, você vai ser uma pessoa prudente. Amém? Porque para mim se multiplicam os teus dias. Eu estou lendo aqui Provérbios 9, 10 e 11, se você quiser projetar, meu irmão. Se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. Olha só, olha o que a palavra fala. Sabe, queridos, Deus tem para nós, como seus filhos, excelência. Amém? É poderoso. A promessa, ela não é apenas de uma vida longa, mas ela é de uma vida cheia de vida. Diga comigo, uma vida cheia de vida. Então, é uma vida plena e abundante. É o que o Senhor tem. Não pense que o temor do Senhor consiste em ter medo de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia, amém? E o próprio Senhor Jesus, ele nos dá aqui uma definição poderosa do temor de Deus. Mateus 4, verso 10. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele disse, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor
teu Deus adorarás. Diga comigo, adorarás. E só a Ele darás culto. Olha só, então o Senhor Jesus disse isso e nós podemos ver que ele mudou algo, porque ele estava citando Deuteronômio 6,13. Lá em Mateus ele estava citando Deuteronômio. Vamos ver o que está no Deuteronômio? Eu tenho aqui anotado, mas vamos ver aqui, né? O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Só que aqui nós vemos que o Senhor teu Deus temerás. Diga comigo, temerás. Mas Jesus em Mateus 4, quando citava esse versículo, ele disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Ele mudou. O Senhor teu Deus adorarás. Então o Senhor Jesus mesmo, ele trocou a palavra temor por adoração. Ele disse, na verdade, que temer a Deus é adorá-lo. Que coisa linda! Assim sendo, quando dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós estamos, na verdade, afirmando que quando adoramos o Senhor, nós ganhamos sabedoria. Quantos gostam do momento da adoração? Sabe que muitas igrejas, por onde que eu conheço, os irmãos chegam depois do louvor e da adoração para o culto. Chegam na hora da palavra, da ministração da palavra. Mas deixa eu te falar, é muito importante. O culto, ele na verdade, não é para nós, ele é todo para o Senhor. Mas o momento em que nós realmente dedicamos de uma forma intensa ao Senhor é no louvor e na adoração. Porque a palavra, ela vai ser ministrada para edificar o corpo de Cristo, que somos nós, cada membro sendo edificado pela revelação da palavra. Amém? Mas o louvor é para Ele. É onde nós, como filhos, o adoramos. É onde nós, como filhos, rendemos graça. E a palavra diz que nós ganhamos sabedoria enquanto adoramos o Senhor. Ah, que coisa fantástica. Sabe, tem havido um entendimento por aí nas igrejas, né? Um entendimento meio que entre os irmãos, que a adoração a Deus é um estilo de vida, que a adoração e os cânticos é um estilo de vida. Não existe lugar nenhum na Bíblia que afirma que a adoração é um estilo de vida. Nas Escrituras, a adoração está sempre relacionada com o culto a Deus e o louvor com música e cânticos. Amém? E muitas vezes com cânticos espirituais, né? Nós começamos a cantar em línguas e adorar, ou fazemos um cântico novo que sai lá do nosso espírito para o Senhor. Amém? Na verdade, tudo em nossas vidas, ela precisa ser feito para a glória de Deus, tudo. Nós somos o corpo vivo do Senhor. Nós somos os seus filhos amados. O que filhos amados fazem? Glorifica o seu papai. Amém? Paulo diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, estou lendo 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Isso não significa realmente que estamos adorando a Deus em todo o tempo. Tudo o que fazemos é para a glória dEle. Mas é preciso haver aí um momento em que nós separamos um tempo de qualidade para adorá-lo e declarar o quanto nós o amamos. Quantos têm um período de devocional gostoso com o Senhor? Sabe, queridos, é necessário que você tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Você tem que ter também um tempo, os casados com seus cônjuges, não é? Um tempo de qualidade.
Mas nós precisamos ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Porque a palavra diz, e eu não tenho aqui o versículo, me veio agora, não sei de qual, que é no contemplar ao Senhor, de glória em glória. É que você vai crescer a imagem e a semelhança dele. Então, é quando nós contemplamos. Se nós não tiramos tempo para contemplar, seremos eternas crianças. Amém? Ou misericórdia. Que o Senhor nos dê graça para contemplá-lo, amém? Para tirarmos tempos de qualidade. Sabe aquele crente que diz assim, a minha vida inteira já é uma adoração. É como o marido, por exemplo, que ele não acha que é necessário dizer à esposa que a ama, porque ele já faz tudo mesmo para ela. Não, queridos. Há uma necessidade, inclusive, nossa, entre irmãos, de chegar no seu irmão e falar, querida, eu te amo. Minha irmã, eu te amo. Meu irmão, é tão bom ouvir, eu te amo. Quantos gostam de ouvir eu te amo? Se você não gosta, tem um problema aí. Porque é bom. Amém? Então, há algo muito especial quando separamos tempo aos domingos, ou às quartas-feiras, ou às quintas na célula, para adorarmos o Senhor. Quando fazemos isso, nós ganhamos sabedoria e até mesmo somos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, o louvor também, ele nos enche do Espírito. O Salmo 1, tão lindo esse Salmo. A palavra de Deus diz que bem-aventurado. Bem-aventurado é abençoado. É aquele que tem prazer na lei do Senhor. Essa lei aqui é palavra do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Sabe o que acontece com esse que faz isso? O resultado do constante meditar é que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. E como essa árvore, ele será saudável e frutífero. E tudo quanto fizer será bem-sucedido. Então, saúde, prosperidade e frutificação são partes da herança daquele que medita na palavra de Deus. Amém? Medita na palavra de Deus. Ela é rica, poderosamente rica, para alinhar o prumo, para nos fazer sermos tudo isso aqui, sermos pessoas saudáveis, tanto na nossa alma, quanto no nosso corpo físico, não é? Sermos pessoas frutíferas e bem-sucedidas. Como é que está a sua vida? Você é bem-sucedido? É saudável? É frutífero? Sabe, os rabinos judeus, eles ensinam que o meditar pode ser feito de forma cantada. O meditar bíblico envolve a confissão da palavra. Nós ensinamos muito, né, sobre confessar a palavra. Isso pode ser feito também cantando. Amém? Paulo diz que somos cheios do Espírito quando falamos a palavra, cantando-a como salmos e hinos espirituais. Ele diz isso, vamos ler lá, Efésios 5, 18 e 20 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a maneira de nós sermos cheios do Espírito, e todos nós queremos transbordar,
em sermos cheios no Espírito Santo. Então, a maneira disso acontecer, de ser cheio, é falando. Falando o quê? Falando a palavra. E falando entre nós, por isso nós temos que tirar tempo de qualidade para nos relacionarmos uns com os outros. Vamos relacionar tanto no vertical, eu com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na intimidade do meu interior, e eu com meu irmão. Esses dias eu tenho sido muito edificada através da vida do seu pastor, da sua pastora, porque nós estamos juntos e nós conversamos só a palavra. A gente conversa sobre a palavra, porque estamos edificando um ao outro, testemunhando de coisas que o Senhor faz nas nossas vidas pessoais. Já falei tanto, cheguei a falar, nossa, estou falando demais. Mas é que Deus faz tanto nas nossas vidas, queridos. Às vezes você não tem percebido o quanto Deus tem trabalhado na sua vida. Às vezes você não está percebendo, mas Ele tem feito já grandes coisas na sua vida, amém? E a maneira de sermos cheios é falando, e falando entre nós. Isso significa falar uns aos outros, mas acima de tudo significa também falar com você mesmo, declarar. Eu chego de frente ao meu espelho, né? Eu falo, nossa, você está tão linda. Eu falo isso para mim. Você fala isso para você? Eu falo para mim. E eu falo, você é filha amada. Filha amada, você é saudável. Você é frutífera. Eu falo para mim. Eu moro sozinha. Não é? Eu sou solteira. Muita gente quer saber por que eu sou solteira e estou na obra. Deus quis. Não é? Eu falo para mim. Eu vou dar um testemunho. Há uns 6 meses, mais ou menos. Eu levantei 5 horas da manhã e eu tenho um espelho assim em frente da minha cama. Então, quando eu levanto, ele fica ali, a minha cama está aqui. Aí, quando eu levanto, a primeira coisa que eu vejo sou eu, no espelho. E eu estava acima do peso. Eu estava com 82 quilos. E aí, o que aconteceu? Em 2 noites seguidas, quando eu levantei, que eu olhei para o espelho, eu me vi magrinha no espelho. Eu falei, uai, o que é isso que está acontecendo? Voltei, olhei de novo e fui ao banheiro, à casa de banho. E tudo bem, voltei, deitei, orei, tornei a dormir. No outro dia aconteceu a mesma coisa. Eu falei, uai, Deus está querendo falar alguma coisa. Eu vou emagrecer. É lógico que eu fui fazer um tratamento com uma nutricionista, mas emagreci. Então, agora eu olho lá no espelho, é verdade, não foi só uma visão. Não é só uma visão. Por quê? Porque Deus me falou naquela visão. E Deus vai falar com você. Amém? Agora, quando Deus falar com você, não ignore aquilo que Ele vai te dizer. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser prática nas nossas vidas. Ela tem que ser ela é para ser vivida, não apenas para ouvir. Tiago fala para praticarmos a palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós crescemos. As coisas acontecem. O sucesso chega, a prosperidade vem de forma poderosa. Amém? O Senhor diz que devemos andar como sábios no verso 15. E não como tolos, que nós devemos remir o tempo. Remir significa resgatar o que estava perdido. Isso significa que quando remimos o tempo, nós estamos resgatando o tempo que foi perdido. Quantos de nós fomos muito roubados na nossa vida, queridos? Eu fui muito roubada. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. Me roubaram meu pai. O diabo roubou meu pai, não foi Deus, não. Ele foi assassinado, inocente, com 28 anos. Minha mãe morreu, eu tinha 11. Foi roubada. Teve uma eclâmpsia. Ela casou de novo, 4 anos depois de viúva.
e engravidou desse segundo casamento e teve uma eclâmpsia, morreu com uma doença. A doença não é de Deus, é do diabo. Mais um, fui roubada na minha mãe. O diabo quis roubar a minha vida muitas vezes. Mas o Senhor tem propósito e ainda não acabou. Eu estou aqui para que os propósitos dele, não os meus sonhos, mas os sonhos dele para a minha vida se tornem uma realidade. Por isso eu preciso praticar a palavra. Se você quer que os sonhos de Deus se tornem realidade na sua vida, procure conhecer a palavra. Você vai ser sábio e os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? O louvor libera a graça. Então, há muitas palavras para louvor no Antigo Testamento. A mais usada é halal, de onde vem a palavra aleluia. Amém? Então, o seu sentido é expressar celebração e alegria em louvor diante do Senhor. Então, quando você diz aleluia, você está celebrando ao Senhor. Amém, queridos? Há muitos anos atrás, eu sentava para ouvir a pregação, né, da palavra, ou nas grandes conferências, toda a gente ouvia o meu aleluia, porque eu falava aleluia! Hoje eu já não falo assim, mas era desse jeito. Por quê? Porque a palavra gerava algo no meu coração que ela gera hoje ainda. Mas o aleluia não sai tão escandaloso, porque era um aleluia que eu via longe. E depois aqui em São Paulo também, né, Paula? Então, dança diante do Senhor, celebra o Senhor. Outra palavra traduzida como louvor é ladar. A primeira menção dessa palavra está lá na história de Lia. Lia, a esposa de Jacó. E acredito que muitos que não levantaram a mão, que não leem a palavra, não conhecem essa história. Mas é uma história, eu vou contar alguma coisa assim. Jacó, ele teve 2 esposas. Naquela época, era permitido, mas não era o propósito de Deus. Senão Deus tinha criado 2 Evas, não é verdade? Ele criou uma só. Então, o propósito original do Senhor é que cada homem tenha uma mulher. Amém? Mas o pecado entrou, e com o pecado, uma mistura horrorosa. E Jacó trabalhou 7 anos. Jacó tinha visão, ele só queria uma delas. Então, ele trabalhou 7 anos por Raquel. Só que ele estava morando na casa do sogro, e o sogro era um enganador. E naquele tempo, a mais nova não podia casar primeiro do que a mais velha. E existia Lia. E Jacó não percebeu isso, foi enganado. Nas núpcias, ele casou, ela usava um véu tão pesado que não dava para ele ver quem é que estava atrás daquele véu. E logo depois era levada para a tenda, e ali eles consumiam o ato conjugal, né? Aí no dia seguinte ele olhou, não era Raquel, era Lia. E ele foi lá e brigou com o sogro, né? E o sogro falou, olha, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel. Quando passar a semana dessa, você já pode pegar a Raquel para você, mas vai trabalhar 7 anos por ela. E isso aconteceu. E nós vemos aqui que Lia, ela percebia que Jacó amava mais a Raquel. Com certeza. Ele trabalhou 7 anos para casar com aquela moça. Então, até o casamento, né? Na verdade, ele trabalhou 14 anos, mas ele casou com ela antes de completar os segundos 7 anos. Ele foi na semana daquela que passou de lua de mel, ele já casou, não é? Por quê? Porque ele amava. Já pensou trabalhar 14 anos por alguém? É porque amava, né? Só que ela queria também ser amada. Toda mulher quer ser amada, não é verdade? E Lia começou a ter filhos.
a ser fecunda, porque Deus deu a ela fertilidade. E ela concebeu. A palavra de Deus diz assim, vamos ver lá Gênesis 29, de 31 a 35. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Já que você não lê em casa, vamos ler aqui, amém? Ela fez tudo o que podia para conquistar o amor de Jacó. E nós podemos ver isso no nascimento dos seus filhos. Eu vou acompanhar com você aqui. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Presta atenção em onde estava o foco de Lia. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Foco estava errado. Mas quando ela concebeu Judá, ela entendeu que estava com foco errado e colocou o foco dela no Senhor. E disse, desta vez louvarei o Senhor. Amém? E por isso ela lhe chamou Judá. Por quê? Porque Judá significa louvor. Olha que coisa fantástica. O primeiro filho foi Ruben, que significa eis o filho. Ela gerou com a intenção de ganhar o amor do marido. Mas isso não foi suficiente. Aí ela disse, com esse filho, o meu marido me amará. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Ela, então, gerou um segundo filho, dizendo, o Senhor sabe a minha intenção. Então, ela estava com o foco todinho voltado para o seu marido. Não é verdade? Mas nós precisamos... Aliás, e nós podemos ver também que cada significado dos nomes dos filhos, ele apontava para Jesus. Mas ela não conseguia ver. Só quando ela teve Ruben, é que ela conseguiu perceber. Eu não sei se você tem insistido aí numa estratégia pessoal, natural, para obter algum resultado em sua vida. Não sei se você tem tido essa mesma atitude de Lia, de estar focado na circunstância, seja ela qual for, se financeira, se relacionamentos conjugal, se relacionamento com o pai, com filhos, não é? Eu não sei qual é a circunstância que cada um de vocês está passando. E eu não sei se você está com foco só na circunstância, para que essa circunstância muda. Então, em vez de olhar para o Senhor, você, às vezes, está sempre usando uma estratégia natural, sem depender de Deus, para alcançar o seu objetivo. Lia estava nessa atitude. Infelizmente, porém, o resultado tem sido sempre um desapontamento. É assim na nossa vida pessoal. Quando eu coloco o foco na circunstância, nós lembramos de Pedro, né? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse, Senhor, se és tu mesmo, me manda aí também. Quero andar sobre as águas. Quem quer andar sobre as águas aqui? Eu quero. Eu quero experiências sobrenaturais. E Pedro queria. E o Senhor falou, vem, tão simples. O Senhor falou para ele, vem. O que ele fez? Ele foi. Ele saiu do barco e pisou em água sólida. Oh, não era sólida,
era líquida mesmo. Só que parecia sólida porque ele não afundou. Só que quando ele mudou o foco, ele deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, ele afundou. E o Senhor foi lá e ele gritou, né? Senhor, socorre-me, salva-me. E o Senhor pegou ele pela mão e o salvou. Amém? Então, já no quarto filho, ela disse, eu vou louvar ao Senhor, mudou o foco. E a palavra nos mostra, em Gênesis 49, 31, diz que Jacó pediu para ser enterrado. Ok, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultaram Lia. Então, Lia tinha sido separado de Raquel. Raquel foi sepultada no lugar. Lia foi junto. Olha só que fantástico. Junto com Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. Ela foi sepultada junto com a família. Nós vemos que Jacó, ele pediu para que fosse sepultado junto com Lia. E isso nos mostra que em algum momento, durante a jornada, a caminhada daquele casamento meio disfuncional, Jacó se apaixonou por Lia. Não é verdade? Você não consegue entender isso? Você não consegue ver isso na palavra? Então, quando nós tiramos os olhos das outras coisas e louvamos ao Senhor no meio das circunstâncias, Ele concede aquilo que deseja o nosso coração. Foi o que aconteceu com Lia. Tirou os olhos do marido e colocou no Senhor. Ele apaixonou por ela. Amém? No Salmo 37, verso 4, a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uau! Quem louva, o faz porque reconhece o valor de quem está sendo louvado, porque quer expressar a sua gratidão, amém? Então, Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Jesus Cristo veio do Filho do Louvor. Aleluia! Então, lembre-se de que Judá é louvor. O Senhor sempre virá no meio dos louvores. Amém? Grupo de louvor. O Senhor sempre virá no meio dos louvores. Isso é fantástico. Em João 10, 9, Jesus disse que Ele é a porta. Nós estamos vendo aqui sobre a porta da graça. Jesus disse que Ele é a porta. Mas no Salmo 100, verso 4, nós lemos que nós entramos por suas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Essa é a forma de entrar. A porta é Cristo, amém? Amém. E o louvor é a maneira de entrarmos por estas portas. Então, todas as vezes que você louva, você abre a porta da graça em sua vida. A graça, ela não é uma doutrina e nem um ensino. A graça é o próprio Cristo. O próprio Jesus Cristo, amém? Apocalipse 3:20, ele diz, o Senhor Jesus disse que está à porta. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará para cear com ele. Então, o Senhor é a própria graça. E nós abrimos a porta com louvor. Aleluia. Que o Senhor nos ensine a louvar. Tem um significado, tem uma outra palavra que significa louvor, que é ladar. Ela é traduzida também como louvor. Em pouco mais da metade das vezes em que ela é mencionada na Bíblia, ela é traduzida também por ações de graças. Diga comigo, ações de graças. Sabe, queridos, gratidão e louvor possuem a mesma raiz no hebraico. A palavra de Deus é tão linda, tão rica. Então, o contrário de louvor e gratidão se chama murmuração e reclamação.
Nós louvamos quando reconhecemos que temos mais do que merecemos, amém? Mas reclamamos quando nós pensamos que não temos o que nós merecíamos. Então, a raiz da murmuração, ela é justiça própria. Todas as vezes que permitimos uma atitude de justiça própria, nós anulamos a graça, infelizmente, e cancelamos a promessa. Sabe, louvor é a melhor maneira de vigiarmos contra a justiça própria. Amém? O louvor também é uma porta de esperança. E lá em Oséias 2,15, nós vamos ver uma palavra fantástica. Coloca aí, deixa eu ler ali com vocês. Oséias 2,15 diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó por portas de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. O que está acontecendo aqui? Vale de Acó é um lugar, na verdade, de aflição. Por quê? Nós temos aqui uma história nesse vale, que é a história de Acã. Quando o povo de Israel chegou diante de Jericó, o Senhor falou: eu vou dar essa cidade nas suas mãos, mas vocês não vão pegar nada dos despojos dessas cidades, porque o despojo dessa cidade será meu. Tudo meu, Deus disse, é para mim, é as primícias, era a primeira cidade, não é? Só que Acã, ele escondeu na tenda dele uma capa, ele escondeu coroa, ele escondeu ouro, prata, ele pegou do que era para ser consagrado ao Senhor e pegou para si. E não confessou. E a palavra diz que lá em Jericó, eles venceram a guerra. Com gritos, né? Fantástico, você precisa ler a Bíblia. Amém? Aí, o que aconteceu? A próxima cidade era Ai. Era bem menor a cidade, não havia exércitos tão grandes. E quando o povo de Israel, que tinha vencido em Jericó, chegou em Ai, foi derrotado. Por quê? Porque Acã tinha pecado contra o Senhor, tomando daquilo que pertencia ao Senhor. E aí, Josué queria saber o que aconteceu, perguntou para Deus o que aconteceu. E o Senhor o orientou, disse para ele: tem pecado no meio aí. Aí o que aconteceu? Ele teve que lançar sorte para descobrir. Vamos lançar sorte aqui, vamos lançar os dados. O primeiro lançamento indicou a tribo, onde estava o problema. O segundo lançamento indicou a família, aonde estava o problema. E o terceiro indicou o homem que havia pecado contra o Senhor. Isso é fantástico. Então, aí o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Não é? Por isso, Acor significa tribulação, distúrbios, inquietação. Depois você lê lá em Josué 7. O Senhor disse que se estivermos no vale da tristeza, no vale da tribulação, Ele nos dará uma porta de esperança. Eu não sei qual lugar espiritual ou natural que você está. Não sei se você está passando por alguma aflição. Não sei se você está passando por muito medo de Covid, né? Desse vírus. Tanta gente com tanto medo, irmãos. Tanto medo. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra. Porque não conhece o Senhor. Porque aquele que verdadeiramente conhece o Senhor confia na proteção dele. Amém? E se partir deste mundo para o Senhor, é lucro. Paulo disse isso.
que o sair desse mundo é lucro. Agora mesmo, quando chegamos lá da Vila da Beleza, na casa dos pastores, eu fui para o quarto onde estou hospedada, tomei posse do quarto das crianças, e meu telemóvel tocou, eu atendi, era um obreiro lá da minha igreja em Portimão, e ele já me ligou chorando. Eu disse para ele, sua mamãe partiu, né? A mãe dele, com 90 anos, estava muito doente aqui no Brasil, lá em Brasília. Fez cirurgia, eles tentaram de tudo. Isso não houve. Chegou a hora, 90 anos. Ela partiu. Eu estive orando com ele ali, pedindo que o Senhor o consolasse. Chegou o dia dela. Então, não adianta ter medo. Tem gente morrendo do coração, tem gente morrendo de Covid. Mas tem gente morrendo com outras coisas. Nós precisamos conhecer o Deus a quem servimos. E nós precisamos confiar plenamente que nada, mesmo nada, nos acontece fora da vontade dEle, fora da direção dEle. Amém? Então, o louvor também traz vitória. Em Juízes 1, verso 1 e 2, Deus, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Judá significa o quê? Louvor. Uau! O louvor. A palavra diz que o louvor liberta. Cada vez que o povo de Israel partia de um lugar no deserto, a primeira tribo a seguir adiante era a tribo de Judá. Era o louvor. Juízes, nós lemos que algo que é um princípio espiritual, Judá deve sempre lutar primeiro. Judá significa louvor. E o louvor deve sempre vir primeiro. Amém, queridos? Então, não importa o tipo de luta, adversidade ou inimigo que você está enfrentando. Simplesmente louva. Amém? Louva o Senhor. Cante louvores. Porque o louvor, ele traz a vitória. Aleluia! Isso é fantástico. O louvor também é porta de riqueza. Quem quer ser rico aqui? Amém. É isso mesmo. Queremos, né? Nós somos os filhos amados de Deus Papai. Temos que ter poder também aquisitivo. Por quê? Porque se você vê alguém passando necessidade, você vai lá e dá. Hoje eu vi um filminho. Que eu chorei. Falei, uau! Uma criança, está um pai, uma mãe e uma garotinha assentado em um restaurante. E aproxima um garotinho. Ele estava vendendo alguma coisa, me parecia balinha ou alguma coisa, pirulito. E ele aproximou do homem. E o homem o ignorou completamente. A mulher nem viu o menino. E ele olhou para a criança, para a garotinha. E ele aproximou-se dela. Com o saquinho dele, daquilo que ele estava vendendo, eu não vi o que era dentro. E ela fez assim para ele. Mandou ele abaixar, esconder atrás da mesa. Sabe o que ela fez, queridos? Ela pegava do prato dela, fingia que ia comer e dava na boca do menino. Aí ela tornava a pegar, fingia que ia comer e os pais nem viram isso acontecer. E ela dava na boca daquela criança. Quando ela deu a terceira colherada ou garfada, sei lá, na boca da criança, o pai percebeu. E o pai levantou, eu fiquei na expectativa, né? O que ele vai fazer? O que esse homem vai fazer? Mas, graças a Deus, sabe o que ele fez? Puxou uma cadeira e colocou o menino, chamou o garçom e falou, serve ele. No mesmo que você serviu para nós. Uau!
Nós precisamos ser cheios de compaixão no nosso coração, amém? Então, a palavra diz aí, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, aleluia, e a sua glória se vê sobre ti, amém? Normalmente essa profecia é mencionada como se referindo ao milênio, mas o verso 3 fala a respeito das trevas que cobrem a terra, portanto é mais apropriado concluir que se refere aos dias de hoje, pois hoje as trevas cobrem as nações da terra, não é verdade? Nós só vemos trevas, os noticiários são os horrores. Eu não os ouço. Não tenho ouvidos para ouvir tanta porcaria. Eu prefiro louvar o Senhor, colocar a palavra e ouvir a palavra, do que ficar ouvindo política ou essa baboseira toda que a mídia faz. O verso 11, nós lemos que as nossas portas ficarão abertas continuamente. Pode abrir, Isaías 60, verso 11. Para recebermos as riquezas das nações. Se as portas estão abertas, as riquezas das nações serão trazidas até nós. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Então você nem está aqui, não estava, né? Então, olha o que diz esse verso 11 aí. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Aleluia! Então, o que essas portas representam hoje? A resposta está clara no verso 18, Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência, aleluia, na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros se ouvirão salvação e às portas se ouvirão louvor. Aleluia. Então, muros se chamam salvação. A palavra salvação é Yoshua. Em hebraico, é o próprio nome do Senhor Jesus. Amém? Então, maravilhoso quando nós entendemos que as portas se chamam louvor. No verso 11 nós vimos, né? Diz que a porta deve ficar aberta continuamente. Isso quer dizer que o louvor deve ser contínuo em nossas vidas, amém? O resultado disso é que riquezas das nações serão trazidas até nós. Aleluia. Nós não louvamos para ser enriquecidos com coisas naturais, não é verdade? Mas para nos enchermos dele, que é a verdadeira riqueza. Aleluia. Quero te desafiar. Estude a palavra. É bom demais, queridos. Faça um plano. Nós estamos chegando em mais um ano. Eu tenho lido lá com a igreja. Todo ano nós estamos lendo a Bíblia toda. Faz isso. Faz um propósito. Faz com a sua célula. Vamos ler a Bíblia toda durante o ano. Fique de pé onde você está. Aleluia. Oh, aleluia. Dê um aleluia, ou um glória a Deus bem grande. Aleluia! Glória a Deus! Chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria cantar um cântico. Eu tentei cantá-lo lá no Pastor Noé, mas É aquele grande, quão grande é o Senhor, mas não é aquele. Não é esse. Qual é o outro? Me ajuda. Também não é esse. Ai, Jesus. Oh, Jesus, espera lá. Eu não sei, meu Deus, eu quero falar. Mas, não.
Não sei, não vou conseguir cantar, porque fugiu aqui. Gente, a pastora Luísa cantou num culto desse de domingo lá, que o céu desceu naquele lugar. Eu vejo que o céu pode descer aqui hoje de uma forma muito especial na sua vida, na minha vida, porque nós queremos isso.